Vamos lá. A nossa aula de hoje vai tratar do seguinte tema: sentido de pontuações. Então, vamos trabalhar as pontuações e principalmente os sentidos que essas pontuações apresentam dentro dos textos. E, claro, precisamos de um suporte. E que suporte será esse? O gênero tirinhas, tá? Vamos ler, vamos interpretar as tirinhas de acordo com as pontuações que elas apresentam. Tudo bem? Então, vamos lá. Por fim, vamos fazer um exercício abordando aí essa temática, esse descritor, não é? Que é reconhecer o efeito de sentido causado pelas pontuações, certo? Então, vamos lá. Bom, como introdução da aula, eu decidi trazer aqui um texto que eu havia lido há algum tempo, que é a comparação entre placas de trânsito e as pontuações. Então, perceba o seguinte: as placas de trânsito e as pontuações guardam uma semelhança muito boa. Por quê? As placas de trânsito, vamos supor aqui, quando uma estrada ela é inaugurada por um engenheiro de trânsito, por exemplo, se ela for, claro, muito extensa, vamos supor uma estrada que corta todo o Piauí, é necessário que tenha placas para que possa avisar o motorista, né, de que há curvas, há um limite de velocidade, há um momento de parar. Então, a mesma coisa acontece com as pontuações. Então, o escritor, quando ele escreve o texto, ele precisa assinalar para o leitor onde ele deve pausar, onde ele deve interpretar o sentido, entender como um medo, como uma angústia, o texto de uma maneira geral. Então, você precisa aprender a fazer essa interpretação, certo? Então, as placas de trânsito e as pontuações guardam muito essa semelhança. Então, decidi trazer justamente para que você possa entender na prática mesmo como isso funciona. Então, vamos lá. Aqui, eu trouxe para você também uma referência à fala e à escrita. As pontuações elas vão estar presentes dentro da escrita. Mas, obviamente, por que não na fala? É simples, porque na fala eu tenho a presença do interlocutor, eu tenho aí os gestos, o olhar, não é? A face. Então, claro, quando você está conversando, do jeito que eu estou aqui, ó, eu me movimento, eu tenho os meus trejeitos, eu tenho um olhar, eu tenho o tom de voz. Então, tudo isso marca, não é, o que eu quero dizer. Então, a minha definição, né, o que eu quero passar para o meu interlocutor. Claro, quando a gente passa para o texto escrito, e aí há uma diferença aqui no que diz respeito às tirinhas, você já sabe que ela trabalha com elementos verbais e não verbais, você tem um apoio da imagem, mas também a pontuação contribui nesse sentido. Tudo bem? Então, o que você tem aqui? Na comparação com a fala e seu interlocutor está ali presente, você tem a ajuda dos gestos, do olhar, da face. Mas quando passa para o texto, como é que isso vai acontecer? Através das pontuações. Então você tem as reticências, você tem o ponto de interrogação, você tem um ponto final. Então todas essas pontuações, elas ajudam você a interpretar. Você está me... Olha aqui para mim, olhe para mim, preste atenção. Pegue seu caderno, anote, não deixe de prestar atenção aqui não, certo? Vamos lá. Então, o que você viu até agora aqui comigo? Que as pontuações, elas possuem determinados objetivos. Entre eles, é um recurso próprio da linguagem escrita, você já sabe disso. Procura estabelecer pausas e entonações, e as entonações são as mais diversas, são as mais variadas, e isso sempre depende do contexto, tá? Do texto em que ele está. E, claro, eles ajudam a estruturar aquele texto e auxilia na interpretação. Faço um convite a você, vamos ver isso na prática? Vamos lá. Aqui eu tenho algumas tirinhas, você pode perceber aí na tela cheia, que diz assim, a primeira tirinha do H, pare de comer fígado e couve-flor e não beba vinagre. Perceba que no primeiro balão aí do médico, a fala dele é encerrada com uma pontuação muito específica, aquela pontuação que é própria das frases declarativas. Ela encerra a frase do médico. E aí o H diz, tudo bem, doutor, ponto final. Finalmente encontrei o médico ideal. Então, perceba o seguinte, fazendo agora a interpretação mesmo da tirinha. Você tem aí o médico restringindo apenas 2 elementos, que é o couve-flor e o fígado, e o H, claro, adora comer. E aí eles, agora encontrei o médico ideal, só me proibiu 2 coisas. E você tem, claro, as pontuações ajudando a encerrar as frases declarativas. Então, tenha isso em mente, esse tipo de pontuação, ele vai encerrar as frases declarativas, vai encerrar as orações, os períodos, tudo bem?
Então, você tem a segunda tirinha. A segunda tirinha diz assim: daqui a pouco terei 26 anos. Eu odeio envelhecer. Você também aí tem um ponto final. Mas, infelizmente, envelhecer me persegue loucamente. Então, perceba que o Garfield, é uma tirinha do Garfield, ele fala sobre a questão do envelhecimento, dizendo que está completando 26 anos, imagine, 26 anos dizendo que já está ficando velho, né? Eu, claro, completei 15 há algum tempo atrás, mas não me sinto tão velho assim como o Garfield. Mas veja, a pontuação contribui para esse sentido. Ele encerra as declarações, claro, são balões de pensamento, o Garfield ele não fala, mas ele pensa, vamos tomar isso como uma declaração. Então, essa pontuação específica, ela vai encerrar essa declaração. Então, temos finalmente aí os registros do ponto final. Para que o ponto final serve? Ele vai servir para encerrar frases declarativas, vir no fim de orações ou períodos. Claro, quando a oração ela se estende, ou tem diversas orações, ela vai formar um período composto, por exemplo, e ela vem encerrando os parágrafos, certo? Também dentro dos textos, digamos, em prosa. Bom, então, encerramos aqui a parte de ponto final. Anote, pessoal, isso é muito importante. Oi, você, larga esse celular. Esquece Free Fire agora, presta atenção aqui, anote, revise, certo? Posso contar, estou contando com a sua ajuda. Vamos ver um outro tipo de pontuação na prática? Vamos lá. Agora temos aí mais uma tira do H, só que com outro contexto. Vamos lá. Estou tendo problemas em casa. Por que não vai ao conselheiro matrimonial? Para consertar um telhado com infiltração? Você percebe a minha entonação ao fazer a leitura? Por que a minha entonação é diferente? Por que eu não digo simplesmente assim, para consertar o telhado com infiltração? Porque a pontuação, ela me permite esse ponto de interrogação, no final dessa tirinha específica do H, a minha entonação ela vai ser de pergunta, ela vai ser de indagação. Então, esse ponto de interrogação ele vai servir para isso, para que no texto eu possa, durante a leitura, fazer as devidas alterações na minha fala, na minha entonação, que são próprias das perguntas. Você tem aí no segundo momento uma outra tirinha que diz remo, judô, canoagem, salto ornamental, vela e levantamento de peso. E aí você tem mais um ponto de interrogação, veja como a minha fala muda. Tem ciclismo e natação, tantos esportes e você só falava em futebol. E aí a gente percebe pelas pernas que pode ser a mãe dele, diz, com quem o Dinho, o Armandinho, né, essa é uma tirinha do Armandinho, com quem o Dinho está discutindo. E aí no último a gente chega à presença de outros pés masculinos, né, talvez o pai dele, e diz, com a TV, futebol e futebol, futebol. Então perceba que já no finalzinho eu tenho ponto de interrogação, mas também eu tenho um ponto de exclamação. Então, esse sentido, eu vou ter que inferir o sentido que está ali através dessas pontuações. Então, para que é que serve, afinal de contas, o ponto de interrogação? Você pode ver aí que serve para indicar o tom de voz próprio das perguntas, das indagações. Cuidado, pessoal. Vocabulário é uma coisa que você tem que prestar muita atenção e sempre variar. Tá? Então, faça muitas leituras para que você possa entender que indagar também é perguntar. Se surgir uma questão, por exemplo, normalmente não vem como pergunta, vem como indagação. Então, ampliar o seu vocabulário é algo que você tem que fazer constantemente e você amplia através da leitura. Então, vamos lá. Pode exprimir estado de dúvida e surpresa, você pode ver isso logo no finalzinho da tirinha do Armandinho, né? Quando ele diz futebol, futebol e futebol, pode indicar o tom de revolta também, que está ali nessa tirinha. Ou você pode ter ali também, lá na primeira com o H, que diz assim, para consertar um telhado com infiltração. Então, indica mais uma surpresa. Veja, além do tom de pergunta, ele está também fazendo uma indagação, mas uma indagação com tom de surpresa. Então, pode surgir também nas questões, ou numa interpretação geral que você faça dessas tirinhas, esse tipo de sentimento. Porque o ponto de interrogação não é só para indagar, ele serve também para mostrar esses tipos de sentimento, como medo, angústia, surpresa, por exemplo. Quando ele indicar surpresa, admiração, ele pode vir também com um ponto de exclamação, que é o que acontece na última tirinha. Você pode perceber isso lendo aí. Tudo bem, pessoal? Então,
tudo anotado aí, você já registrou, isso é muito importante. Vamos ver agora um outro tipo de pontuação, que você possa refletir um pouco mais. Veja, eu tenho aí uma tira do Nick Náusea, você tem uma ratinha que diz assim, vocês podem me disputar no cabo de guerra? Aliás, não é a pergunta, ele diz assim, vocês podem me disputar no cabo de guerra. Então, ela está exclamando, né? Dizendo, olha, me disputem, né? Vocês querem me ter, então, que vocês possam se degladiar aí no cabo de guerra. E então, eles dizem, topado. Então, topado, claro, sempre com ênfase, né? Porque eles estão, puxa, vamos fazer sim. Só que eles entendem errado, não sei se é uma crítica à mente masculina, não é? De entender errado as coisas. Mas aí eles pegam no último quadrinho a coitada da ratinha e disputam, fazem ela com o próprio cabo de guerra. Então, claro, isso a gente já percebe um outro entendimento aí, uma outra interpretação dessa tirinha. E aí você olha para a frase no último quadrinho e vê o que ela diz. Assim não! Pessoal, estamos aqui trabalhando as pontuações. Só que essa habilidade, esse descritor, ele também trabalha outras notações. E eu chamo sua atenção também para o negrito que está no último quadrinho. Assim não! Esse negrito, ele reforça aí uma ideia de grito, né, de angústia também da personagem. E o ponto de exclamação, claro, contribui também para isso. Certo? Então, vamos para a segunda tirinha. Diz assim, agora da Mafalda, né? Então a gente já sabe que, antecipando aqui, a Mafalda é uma personagem bem crítica. Então, certamente já vem alguma crítica aí a esse sentimento aí. Vamos ver. Mas por que eu tenho que fazer isso? E aí vem uma fala, não aparece quem diz assim, porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Perceba o negrito mais uma vez, as letras garrafões, né, dentro do texto. Mais uma vez, isso também contribui para esse sentimento da pessoa que está falando, né? Você começa a interpretar como um grito, como algo angustiante, né, uma injúria. Então, porque eu sou sua mãe, então me obedeça. É isso que a personagem quer passar. Então, se é uma questão de títulos, a Mafalda vai dizer no terceiro quadrinho, se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Então, perceba que a Mafalda, ela é bem crítica. Então, a crítica dela é o seguinte, olha, por que eu tenho que obedecer a senhora? Porque eu sou sua mãe. Então, se for por causa de título, eu também sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia. Né? Então, ela faz esse trocadilho. Então, qual a pontuação que estamos entendendo aqui? É o ponto de exclamação. Então, esse ponto de exclamação, pessoal, pode ter os mais diversos sentimentos. E como é que eu vou saber, professor? Em língua portuguesa, nada é fixo. Tudo depende do texto, tudo depende do contexto. Ora, se estamos aqui trabalhando uma tirinha em que a face da personagem denota algum tipo de angústia, opa, você tem que aliar a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Isso é leitura, é interpretar também. Então, para que serve esse ponto de exclamação? Nos dois casos, né? Pode indicar interjeições, frases exclamativas. Né? E frases exclamativas são frases que denotam algum tipo de ênfase, né? O personagem quer dar algum tipo de mensagem a mais naquela frase. Então, expressam estados emotivos, né? Então, a alegria, ou oba, parabéns. Então, você coloca o ponto de exclamação, que vai dar um sentimento a mais naquela frase. Então, pode expressar medo, angústia, alegria, surpresa. Então, você pode perceber ali logo na primeira tirinha que ela está sendo puxada, né, como cabo de guerra. Então, já mostra algum tipo de medo, né, de angústia. Não, assim não, de desespero. E no segundo quadrinho, você percebe a indignação da mãe, né? Quando ela diz, olha, você vai fazer isso porque eu sou sua mãe. E aí você começa a perceber a ênfase com que ela dá, mostrando algum tipo de sentimento, não é, que ela está naquele momento. Tudo bem, pessoal? Então, revisamos aqui a parte de exclamação. Espero que você já tenha anotado. Presta atenção, presta atenção. Vamos lá. Vamos para um outro tipo de pontuação. Agora, trazendo aí uma tirinha da Turma da Mônica, que diz o seguinte. Era uma vez 3 porquinhos que viviam. E aí você já começa a perceber aí as aspas e as reticências, né, indicando a continuidade. E aí, né, de repente, muda de cena. Agora a gente já está com a Mônica. E possivelmente a mãe dela ali lendo para ela.
E Chapeuzinho Vermelho disse, dois pontos, abre aspas, para que esse nariz tão reticências, fecha aspas. Então, aqui eu já quero me centrar no nosso propósito. Qual tipo de pontuação a mãe dela, durante a leitura, utilizou para indicar a fala da personagem ali marcada por entre aspas? Você consegue perceber? São os 2 pontos. Então, vamos estudar agora aqui os 2 pontos. Para que os 2 pontos servem? Ora, algum tipo de leitura você já fez, né? Nossos alunos do 8º ano, sempre trabalhando com os mais diversos tipos de gêneros textuais. Então, os 2 pontos, ele pode indicar aí a questão, não deve, tá? Pode, porque depende sempre do contexto. A introdução da fala de um personagem, como a gente pode ver no caso da mãe da Mônica, quando ela está lendo, quando vai indicar a fala do personagem, tem esse 2 pontos ali para marcar que haverá um início de fala de um outro personagem, no caso, o personagem que ela está lendo do livro. E, na segunda tirinha, eu tenho aí palestra sobre os novos tempos. E aí, o personagem diz assim, o Facebook provou que a maioria das pessoas é dotada de... E aí eu tenho 2 pontos. E no segundo quadrinho diz, letra A, opinião, letra B, pouca inteligência. Isso é uma crítica bem forte a quem frequenta o Facebook, né? Mas vamos lá. Para que é que servem os 2 pontos lá no primeiro quadrinho? Você consegue perceber aí qual é a função deles? Ah, professor, é enumerar. Aí outros dirão, não é enumerar, não tem numeração, tem letra A e letra B. Perfeito, se enumerar for no sentido de listar, está correto. Ele está aí listando quais são as características das pessoas que frequentam o Facebook, na opinião dele, claro. Né? Então ele está dizendo, olha, é a falta, né? As pessoas que frequentam isso têm, na maioria das vezes, ele fala a maioria das pessoas, né? É uma falta de opinião e também tem pouca inteligência, né? Então, esses 2 pontos, ele vai introduzir uma enumeração, uma lista. Então, para que servem os 2 pontos? Eu trouxe aqui os usos dentro dos textos, mas vamos também entender quando é que ele é usado em outras situações. Então, introduzir a fala de um interlocutor, ou um personagem dentro do texto. Também introduzir um esclarecimento, uma explicação. Então, dentro do texto aparecer 2 pontos, você sempre vai perceber ali, dentro do contexto, dentro do entendimento, dentro da interpretação, o que é que aqueles 2 pontos podem indicar. Então, introduzir uma enumeração, uma lista, que é o caso aqui do segundo quadrinho, né, da segunda tirinha, em que ele vai introduzir aí essa explicação, essa enumeração, essa lista que caracteriza os facebookianos, né? E também introduzir uma citação. Ora, se você vai falar, olha, determinado autor, fulano de tal, 2 pontos, disse, 2 pontos, e coloca lá a citação do autor. Então, pode também servir como uma introdução de uma citação. Certo, galera? Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Agora trazendo aí as tirinhas do Armandinho para trabalhar um outro tipo de pontuação na prática. Vamos lá. O depois, quem sabe? Mas o que se faz durante a vida, isso sabemos que faz diferença. O tipo de pontuação que vamos trabalhar aqui nessa tirinha especificamente são as aspas. Alguém fala lá no primeiro quadrinho, o depois, e coloca o depois entre aspas. Por que isso acontece? Bom, dependendo do contexto, claro, você pode ter inúmeras interpretações. Esse o depois aqui, você tem que primeiro fazer a leitura da imagem não verbal, né, da imagem, e também da escrita, e entender que aí se trata de um túmulo. O Armandinho e a família dele estão num cemitério. Então, quando ele diz o depois, quem sabe? Esse o depois está empregado não no sentido de depois mesmo, literalmente, está empregado no sentido de depois da morte. Né? O que acontece? Depois, então esse o depois está entre aspas para dizer que não está no sentido literal, mas no sentido figurado. Certo? Então, essas aspas, elas têm diversas interpretações. Veja o que acontece logo na segunda tirinha. Tem assim, abandonar preconceitos, abrir a mente. Veja que está entre aspas. Então, o personagem faz a leitura de um texto, né, perceba que ele está segurando um livro, e aí tem abandonar preconceitos, abrir a mente. O que essas aspas vão indicar? Que não se trata aí do que ele pensa, não é ele que está dizendo isso. Ele está lendo uma página. Professor, como é que eu sei? Pela pontuação, certo? E aí ele diz,
continuando as aspas, ou seja, continuando o que ele está lendo, e perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. E aí, a mãe ou o pai diz empatia, filho. Ou seja, tudo que você acabou de falar é empatia. Então, as aspas aí, no primeiro momento, lá nos primeiros quadrinhos, na primeira tirinha, vai servir como dar uma segunda interpretação à palavra, um sentido conotativo àquela palavra, e na segunda tirinha vai servir como uma citação. Ele está lendo algo escrito por alguém, né, que não é ele, obviamente. Então, para que serve as aspas? As aspas servem para atribuir sentido irônico a uma palavra ou expressão. Então, é muito comum, eu vou aqui contar uma intimidade, mas eu acredito que ela vai me perdoar, mesmo que isso passe na TV. A minha esposa, por exemplo, 5 horas da manhã me acorda, meu amor, tudo bem? Eu estou linda? Eu digo, nossa, você está maravilhosa, com o cabelo assanhado, né? Eu digo, você está maravilhosa, entre aspas, não é? Então, essas aspas é um sentido irônico, tá? Então, porque não é naquele, claro, você está linda, e até a expressão facial já diz o contrário, né? Então, essas aspas vão servir para isso, para dar um segundo sentido, um sentido irônico, por exemplo. Depois, indicar palavras estrangeiras ou gírias. Então, se você está escrevendo um texto, de repente coloca uma palavra que não pertence ao nosso idioma, né? Então, estrangeirismo, então você deve marcar por aspas ou por outro tipo de pontuação, mas que deixe claro que aquela palavra não pertence à nossa língua portuguesa, é uma palavra estrangeira. Isolar ideias, pensamentos ou falas de personagens. Então, quando alguém quer colocar um sentido diferente, as aspas também vão servir para isso. E aí, perceba que vou trazer lá no início da aula, eu falei que as pontuações, elas se parecem muito com as placas de trânsito. Então, elas vão assinalando para o leitor, deixando claro para o leitor, e quem é o leitor? O motorista, não é? Então, para o motorista, as placas servem para o motorista perceber que ao antecipar algum tipo de, digamos, dificuldade que surja na estrada. Ora, você é o motorista, a estrada vai ser o texto, e quem é que vai colocar as placas? O escritor. Então, essa comparação é muito importante para que você entenda a importância das pontuações. Então, serve também para destacar capítulos ou partes de um texto, como no caso, a última tirinha, e indicar que uma palavra expressa outro sentido diferente do original, como é o caso do primeiro texto, né, que ele coloca depois, colocando um outro sentido. Perfeito, pessoal? Então, vamos aqui trabalhar mais uma pontuação. E aí diz, Deus, sabe aquela chance que eu pedi e o Senhor me deu? Então, sem querer, caiu quando eu desci do ônibus. E aí, um Opala verde passou por cima. Um Opala é um carro, tá, pessoal? Tá bem, toma uma nova chance. Oba! Olha o ponto de exclamação que a gente já estudou ali, né, dando uma ideia de ênfase. Mal posso esperar para... E aí ele bate, né, se choca com um poste, e perceba que a pontuação são as reticências. Então, dando uma ideia de interrupção de fala. Na segunda tirinha diz, pai, o que é utopia? Utopia é uma linha do horizonte. Por mais que a gente caminhe, nunca iremos alcançar. E para isso que serve a utopia, para fazer caminhar. Perceba que as reticências ali, nos 2 últimos quadrinhos da última tirinha, vão indicar também uma interrupção de fala, mas dando uma continuidade de pensamento. Ele para aquele momento como se passasse uma reflexão e depois continua. Então, para que servem as reticências? Interrupção, supressão ou omissão de pensamento, indicar pequenas hesitações, dúvidas ou surpresas, indicar que o sentido vai além do que já foi expresso, e indicar uma continuidade de pensamento, que foi o caso que a gente viu nas tirinhas, certo? Vamos continuar trabalhando agora a questão das vírgulas. Diz assim, Messias, meu filho, preciso te falar sobre a vida. Eu já sei. Vida são aqueles coraçãozinhos, filho, ali no canto. Vida são aqueles coraçõezinhos ali no canto, pai. Se perder os 3, tem que começar tudo de novo. Quem sou eu para discutir? Então, você percebe aí que a vírgula, logo no início da tirinha, vai servir como um chamamento, né? Então, quando ele diz,
Messias, meu filho. Então, esse chamamento, que a gente vai chamar na língua portuguesa de vocativo, então vai ser marcado pelo uso da pontuação da vírgula, certo? Depois eu tenho lá na segunda tirinha, como foram minhas férias? Fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo o mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios, e tudo isso mesmo no videogame. Então, para que servem as vírgulas agora nessa segunda tirinha? As vírgulas vão servir para separar ações. Perceba, foram minhas férias. Aí no segundo tem as ações que ele utilizou, né, que ele fez durante as férias. Então, essas vírgulas vão servir também para separar isso. Então, vamos lá. As vírgulas, pessoal, é uma infinidade de funções que ela pode desempenhar. Trouxe aqui algumas delas. Listar uma sequência de ações, como você viu na última tirinha, separar termos de uma enumeração, separar expressões de tempo, de modo. Então, se eu digo inicialmente fiz isso, depois, vírgula, fiz isso. Então, serve também para separar essas expressões de tempo, de lugar também. Separar um chamamento, que a gente vai chamar de vocativo. Separar expressões que explica aí um termo anterior, não é? Que é chamado de aposto. Tudo bem, pessoal? Então, vamos praticar? E aqui eu trouxe uma tirinha que a gente já viu. Eu vou só ler a questão e você vai tentar responder rapidamente aí. Vamos lá. Porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Os dois pontos de exclamação indicam o quê, pessoal? O que você acha? Veja que a fala da mãe ali já é um tom diferente, não é? Então, a gente já pode interpretar aí esse tom e perceba também a cor da letra, né? O negrito, ele vai servir para indicar uma irritação, né, da mãe quando chama a filha. Olha, você tem que me obedecer porque eu sou a sua mãe. Então, já denota uma certa irritação. Vamos para uma segunda questão. Tem aí. Temos aula de ciências, inglês, português, matemática, geografia, história. Nada sobre respeito, política, ética, cidadania. Temos aula de ciências, inglês, português. As vírgulas foram usadas para quê, pessoal? Para separar uma explicação? Não se trata de uma explicação, né? Para separar um chamamento, ele está chamando alguém? Também não. Então, é para separar o verbo do complemento? Não se separa verbo de complemento, né? E letra D, os elementos de uma lista. Então, ele está listando as aulas que ele vai ter, né? Que é ciências, inglês, português. Então, as vírgulas serviram para separar os elementos de uma lista. Certo, pessoal? Então, trabalhamos aqui a questão das pontuações, do sentido que as pontuações apresentam. Trabalhamos isso dentro das tirinhas, né, e você pôde aí interpretar e ler, ver como essa interpretação é dada muito com o sentido das pontuações. E, claro, obrigado pela aula de hoje. Fique em casa, estude, tá? Anote tudo no caderno, pergunte depois ao professor. E até mais, pessoal. Tchau, tudo de bom.